Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa última aula da semana, né? Na sexta-feira, de física. Então vamos entrar agora no módulo 2. Eu preciso que vocês tenham bastante atenção na aula de hoje. A gente vai rever alguns conteúdos que a gente viu no primeiro bimestre. Não foi por acaso que eu passei para vocês a conversão de unidades, nem andar com a vírgula, dividindo, multiplicando por 10, 100, 1000. Tá? Toda essa parte será utilizada agora, a partir de agora, né? Então, tudo que está no livro, ou tudo que está assim anotadinho aqui nessa apresentação, eu peço que vocês anotem, assim como as dúvidas que possam acontecer durante esse processo. Durante os exercícios que vocês estiverem fazendo, também é preciso anotar as dúvidas e tentar fazer, tá? Não deixem de tentar, porque é importantíssimo, tá bom? Então, o nosso capítulo vem falando do movimento, e aí a gente vai começar. A primeira parte, assim, eu tentei organizar de uma forma mais didática, né? Falando do movimento, enfim. Vamos primeiro falar de deslocamento, tá? Então, o exemplo do livro, ele tem lá uma menininha que vai da casa dela até a escola. Isso, ela tem uma distância de 300 metros. Então, deslocamento é isso. É a distância percorrida. Ela vai percorrer uma determinada trajetória, tá? Então, aqui, ó, é estabelecido a variação do deslocamento. É a primeira coisa que vocês precisam, chama a atenção de vocês, a primeira coisa. É a equação do deslocamento. Olha lá, ó. Delta, essa mesma letrinha que vocês já devem ter visto em matemática mesmo, da fórmula de Bhaskara, né, da equação do segundo grau. Delta S, o que é o delta S? Significa a variação do deslocamento. Então, ó, ela não partiu de um início e foi até o fim. O início foi a saída da casa dela e o fim não foi a chegada dela na escola. Então, isso é a variação. A variação é o quê? A subtração entre o final menos o inicial, ou seja, o final, que é o 300, menos o inicial, que é o 0. 300 menos 0, 300, tá bom? Então, a variação do deslocamento da menininha foi 300 metros. E aqui vem falando sobre tudo isso. Nessa parte, é importante a gente lembrar, relembrar lá o resumo, que é necessário a gente fazer algumas conversões. Por quê, gente? Os problemas de física usam a matemática para serem resolvidos. Isso eu falei para vocês desde a primeira vez que eu botei o pé na sala de aula. Então, por isso que eu falei lá, é importante saber converter metro para quilômetro, quilômetro para metro, milímetro, enfim, todas as unidades. A gente viu várias unidades, a gente reviu, né, na verdade. As unidades de medida, as unidades de comprimento, as unidades de tempo, as unidades de volume, vimos várias unidades. Aqui, no caso do deslocamento, ele deu um exemplo, até no livro que eu coloquei aqui, que eu achei muito importante. Ele falou, qual seria o deslocamento de Giovana em metros se a escola ficasse a 2,5 quilômetros de sua casa. Então, ó, no livro, ele mesmo deu aqui uma dica da questão da conversão de unidades. Vocês têm essa matéria no caderno, vocês têm lá aquela régua, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Vocês têm isso, tá? Mas, quando a gente tem essas unidades que a gente está sempre tratando, que é normalmente centímetro, metro e quilômetro. De metro para quilômetro, a gente anda 3 casas, então é na ordem de 1000. Então, ó, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se ela andou 2,5 quilômetros, isso equivale a X metros. Isso aqui, gente, é uma regra de 3. Regra de 3 significa que eu vou cruzar e multiplicar. Então, ó, 1 multiplica x. 1 vezes x, x. 2,5 multiplica 1000. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei? Então, vai dar 2.500 metros, tá bom? Vocês precisariam fazer essa conta? Não. Quem sabe fazer a conversão de cabeça, pode fazer, não tem problema. Mas eu coloquei aqui para aqueles que esqueceram, tá bom?
Então, no livro aqui, ó, tem até o deslocamento dela, de casa para a escola, tudo bonitinho. O deslocamento, né, o percurso realizado é trajetória. E agora a gente vem falando sobre a outra unidade, que é o tempo, tá? Tempo, ou seja, qualquer deslocamento, ele demora um certo tempo para ocorrer. E no sistema internacional, isso eu já tinha falado para vocês também sobre isso, existem unidades padrão. Então, no caso de comprimento, é sempre o metro. No caso de tempo, é sempre segundos. E aqui ele até mostra para vocês algumas das conversões em relação a tempo, né? Para aqueles esquecidos lá. 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, 1 hora, 3.600 segundos, não é? É importante isso aqui. Nunca se esqueçam disso aqui. O livro tem, vocês anotem no caderno, porque vai ter problemas para vocês resolverem que vocês vão precisar saber isso aqui, tá? Agora, que a gente já viu deslocamento e tempo, a gente vai falar de movimento retilíneo e uniforme. Como o próprio nome diz, movimento, ou seja, um corpo qualquer, um carro, uma bicicleta, uma pessoa, qualquer coisa. Um corpo em movimento retilíneo, ou seja, de forma reta, e uniforme, ou seja, que não varia a velocidade. É importante vocês saberem disso, tá? A velocidade no movimento retilíneo uniforme, ela é constante, não tem aceleração, tá bom? Então aqui, ó, tem esses dois quadros para mostrar para vocês um veículo que, nesse caso, no automóvel A, ele altera a velocidade, ou seja, em diversos pontos do trajeto, ele muda, 50 km por hora, 80, 40, 30. E nesse automóvel B, ele se mantém constante 50 km por hora durante todo o percurso, tá? Aqui, ó, vem falando essa equação que é importante a gente saber. É a equação da velocidade média, tá? A velocidade média é a variação entre o espaço percorrido pelo tempo. Então, olha o exemplo que ele deu aqui, ó. Os dois automóveis percorreram 200 km em 4 horas. Qual a velocidade média deles, então? Então, ó, velocidade média 200 e o tempo 4. Então, 200 dividido para 4, 50. Outra coisa importante, aqui está em quilômetros por hora, mas a unidade de velocidade média no sistema internacional é metros por segundo, tá? Então, vamos naquele exemplo do texto, onde tem aquele percurso do carro de Fórmula 1. Aqui, ó, eu tirei algumas informações e eu coloquei outras importantes. Então, você vê, tem vários locais, né, tempos aqui, ó, T1, T2, T3... E a velocidade que está alterando, tá vendo aqui, ó? No T1 apresenta essa velocidade, 105, 160. Então, a velocidade do carro, ela altera, até porque tem muitas curvas, né? Isso altera também a necessidade de diminuir ou de acelerar. Então, aqui, ó, a velocidade média representada por Vm equivale, então, à razão entre o deslocamento, ou seja, você dividir o percurso, ou seja, o deslocamento em metros, em quilômetros, enfim, pelo tempo, tá? E isso significa que o ΔS é aquilo que a gente estudou lá no início. É a variação de deslocamento, final menos inicial. Tempo também, ΔT, variação do tempo. Tempo final, tempo inicial. Isso aqui, gente, é muito importante a gente não deixar de esquecer, anotar. Anota grande, bota bem grande aí no quarto de vocês, porque vocês vão usar muito isso, pelo menos no livro tem vários exercícios. É a conversão de quilômetros por hora para metros para segundo e de metros para segundo para quilômetros por hora. Às vezes o problema, ele já te deu um valor de velocidade média. Mas aí você tem uma velocidade onde você tem duas coisas ali. Você tem distância e você tem tempo. Tem como fazer isso de uma vez só, sem você ter que fazer a conversão de distância e depois a conversão de tempo. No caso aqui, você pode fazer da forma bem simples, ó. Se você tiver uma unidade em quilômetros por hora e quiser passar para metros por segundo, você tem que dividir aquele número por 3,6.
Meu povo, dividir com vírgula. Isso significa treinar novamente o método de divisão, tá? E se você tiver metros por segundo para passar para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Multiplicar é mole. O problema de muita gente é dividir. Então, como esse é o problema, eu botei aqui uma nova, né, um resumo, ó, fica a dica. Olha lá, tá vendo? Ó, eu tenho um número, vamos supor, 30 dividido para 2,5. O que você tem que fazer? Você tem que igualar as casas decimais dos dois números, tanto que você está dividindo aquele que você vai dividir. Então, ó, 30. Eu andei, depois do 30 tem sempre uma vírgula. Pode ser 30,0 ou 30. Isso eu já falei para vocês, lembra? Lá na aula da gente na sala. Então, o que você faz? Você anda com essa vírgula. Quando você anda com a vírgula, você joga um zero. Então, de 30 ele vai passar para 300. E da mesma maneira que você anda com essa casa aqui, você tem que andar com a outra também. Então, de 2,5 você vai passar para 25. Aí sim, tá vendo agora? Ó, você tem dois números inteiros e aí você faz a divisão normal. É a mesma coisa se você tiver esse número com vírgula e o outro inteiro. Mesma regra, anda com a vírgula. Então, ó, 34 dividido para 20. Tá? Então, quando você quiser dividir com vírgula, independente, pode ser um monte de número, pode ser 3,545, não importa, você vai andando com a vírgula e colocando os zeros, quantas casas forem necessárias até você igualar e o número ficar disponível para você dividir, tá bom? Com isso, aí tem lá, considere um carro de corrida acima, num trecho retilíneo que percorreu 350 metros em 10 segundos. Qual é a velocidade média? Em quilômetros por hora. Ó, então, ó, primeira coisa que você tem que fazer, tá lendo aqui, ó, 350 em 10 segundos. Você calcula a velocidade média, porque você já tem todo mundo na mesma unidade. O que é a mesma unidade? Ou você trabalha metros por segundo, ou você trabalha quilômetros por hora. Você não pode trabalhar quilômetros por segundo e nem metros por hora. Não existe isso, tá? No caso aqui, ó, você já estava com metros e aqui segundo. Então, calcula a velocidade média. Calculou? Deu 35? Agora sim você vai pegar esse 35 e vai multiplicar por 3,6. Por que você vai multiplicar? Porque você vai estar passando de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, vai dar 126 quilômetros por hora, tá bom? Nesse momento, imagine o seu carro de corrida num trecho de uma pista com 306 km por hora. Expresse em metros por segundo. Aqui eu até coloquei com a minha letra, tá vendo? Ó, você vai pegar esse número e vai dividir por 3,6. O que você tem que fazer? Andar com a vírgula. Olha aqui, ó, como é que eu fiz. Ó, botei um zero aqui e esse aqui de 3,6 virou para 36. E eu faço a conta normal, tá? Então, ó, dividir com vírgula, divisão, vai cair na divisão, vai ter que ter paciência com isso. Quem tem dúvida, na verdade isso não é nem uma dúvida de física, isso aí é uma questão matemática, é preciso treinar, tá bom? Aí a gente seguindo no capítulo, ele vai falando de aceleração. Então, a aceleração significa que aquele carro, aquele móvel, aquele corpo, enfim, ele já não está mais com uma velocidade constante. A gente agora vai entrar em outro tipo de movimento. Então, acelerar significa que aquele carro ele vai variar a velocidade, tá? E a aceleração média é esse cálculo. Como é que se calcula a aceleração média? A aceleração média se calcula com o ΔV, que é a variação da velocidade, pelo ΔT, que é a variação do tempo, tá? No sistema internacional, a unidade de medida de aceleração média é metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Ó, o velocidade já não tem um S de segundos, o tempo também, então 2 vezes 2, né, elevado ao quadrado e o metros. Aqui tem um exemplo, né, que aqui é um velocímetro, está marcando 80 e esse velocímetro está marcando 160 km por hora. E aqui tem o carro. Então, qual é a aceleração média do carro de corrida acima? Olha lá como é que você tem que colocar os dados. Velocidade inicial, olha para cá, ó, 80. Velocidade inicial é o início, como que ele parte, 80.
Velocidade final, 160. Tempo inicial, olha lá, 50 minutos. E o tempo final, 50 minutos e 10 segundos, tá? Então, para a gente resolver esse problema todo aqui, calcular a aceleração, que o que ele quer é que a gente calcule a aceleração. A gente vai ter que fazer uma voltinha, tá? Que voltinha é essa? A gente vai calcular as coisas separadamente. Então, vamos calcular primeiro o ΔV, né? ΔV tá lá, ó, a velocidade... A variação não é 160 menos 80, que vai dar 80, correto? Show! Esse 80, você tem que passar para metros por segundo, porque você tem que jogar na unidade padrão. A unidade padrão da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, você tem que jogar a velocidade para metros por segundo. Então, pega o valor do ΔV e divide por 3,6. Vai dar 22,2 metros por segundo. A segunda, mesma coisa. Vai dar 44,2, que é o final menos o final, ó. Aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar e vai calcular o tempo. O que é o tempo? O tempo não é tão simples assim, porque no início ele deu 50 minutos. 50 minutos você passa para segundos mole. Só que aqui você colocou no final, ele vai dar 50 minutos e 10 segundos. Então você tem que calcular considerando os 10 segundos. Então, ó, 50 minutos, né? 1 minuto e 60 segundos. 50 minutos X. Ele faz uma regra de 3, igual eu tinha feito lá no início, que vai dar 3.000 segundos. Esses 3.000 segundos você soma lá com os 10 segundos extras, que vai dar 3.010 segundos o tempo, tá bom? Então, ó, tempo final, tempo inicial. Ó, tempo inicial, 50, você passou aqui para segundos, ó, 50 minutos equivale a 3.000 segundos. 50 minutos e 10 segundos equivale a 3.010 segundos. Você está calculando, ó, o final e o inicial de tudo, para agora você jogar lá na equação da aceleração. Então, ó, V e F, ó. O F que você calculou aqui em cima, 44,4, 22,2. O tempo final menos o inicial, 3.010 menos 300. E você vai diminuir, depois dividir, nessa divisão vai chegar a esse cálculo aqui. O que eu acho que vocês têm que fazer em relação a esses cálculos que a gente está fazendo? Eu explico aqui. Vocês vão entender de cara? Não. E o que tem que fazer? Tentar fazer sozinho em casa, para vocês poderem ver o nível de dificuldade e refazer os cálculos no passo a passo, tá bom? Vai ter uma aula onde eu vou fazer novamente correções, eu vou pro quadro e aí a gente vai poder ver mais passo a passo. Mas é importante que vocês refaçam, tá bom? E aí, por final, a gente estuda o movimento uniformemente variado, que significa que tem uma aceleração aí, que ela se torna constante, né? Então, a velocidade varia, óbvio, e a aceleração se torna constante. Então, tem o tempo, tá vendo aqui, ó, uma marcação de tempo. E a gente tem a velocidade, ó, em quilômetros, 40 quilômetros, 80 quilômetros e 100 quilômetros. Aí ele fala, ó, quando isso ocorre, o movimento é chamado retilíneo uniformemente variado, tá? Onde a velocidade ela se mantém constante. E aqui no livro ele também tem uma proposta de exercício. Então, qual a aceleração média em metros do segundo no trecho S1 a S2, ó? S1 a S2, nesse trecho. Então, ó, os dados final menos inicial, você já tem uma velocidade final, né? Então, você passa essa velocidade para metros por segundo, até porque ele pediu em metros por segundo ao quadrado. Você vai dividir por 3,6 e você vai ter 11,1 metros por segundo. Mesma coisa o tempo, você vai passar para segundos, tá? E aí depois é só você dividir, ó. 11,1 menos 0, 11,1, 60 menos 0, 60. Você divide, lembra sempre de andar com as casas decimais, para que você torne os números de igual para igual. E aí tá 0,18 metros por segundo ao quadrado, tá?
Aqui, ó, na número 4, tem o cálculo dos trechos S2 a S3 e S3 a S4. É a mesma coisa, tá? Você vai calcular VF, VI, TI, TF, de todos e depois jogar na equação final aqui, tá? É preciso que vocês refaçam todos esses cálculos, tá bom? Porque se vocês não refizerem, vai ficar realmente difícil de chegar até os mesmos resultados. Agora, eu vou chamar atenção para uma outra coisa. Lembra que a gente falou, ó, professora, mas movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante? É. Retilíneo uniforme não tem aceleração, a velocidade é sempre a mesma. Lembra daquele cálculo lá do início, aquela tabelinha, ó, 50, 50, 50, aquele carro que manteve todo o percurso com 50 km por hora. Esse caso aqui, ó, da aceleração constante, ou seja, a aceleração não muda. Movimento retilíneo uniformemente variado, ó, tá vendo aqui? No primeiro trecho, 0,18. No segundo e no terceiro também é 0,18. Significa que todos os cálculos que você fez vão dar o mesmo resultado. Por quê? Porque isso é uma característica do movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, a aceleração ela é constante, ela não muda, é o mesmo número, tá? Aqui tem um gráfico, onde esse gráfico vai estar justamente mostrando os movimentos, tanto retilíneo quanto uniformemente variado. Tá? Então, aqui, ó, nesse trecho é um movimento acelerado, ou seja, ele acelera, então ele é movimento retilíneo uniformemente variado. Ó, ele tende a acelerar, a velocidade ela só tende a aumentar, tá vendo? Aqui, quando a velocidade é constante, é o movimento retilíneo uniforme, e aqui tem esse nome esquisitinho, mas quando o gráfico desce, é um movimento retardado, significa que há uma redução da velocidade, significa que tem um sinal de menos, tá? E aqui, ó, eu botei como forma de revisão para vocês, com todas as equações, com todas as transformações, para vocês verem direitinho e depois anotarem no caderno, para que vocês tenham todo esse conteúdo, tá? Então, ó, eu vou pedir para vocês tentarem fazer esses exercícios. Tenta refazer os exercícios também, esse que a gente viu aqui, ó, no decorrer da explicação, nesses exercícios todos. É preciso refazer, lembra que eu falei desde o início. Vão surgir dúvidas, se as dúvidas surgirem, vocês vão falando comigo, tentem fazer, tá? Porque se não tentar, realmente não vai conseguir, tá? Matemática é isso, é tentar fazer uma vez, fazer duas, e depois, numa outra aula, eu vou postar toda a correção e a gente novamente vai falar sobre essa matéria toda, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande beijo para vocês e até a próxima.